Bom dia, amados do Senhor. Como tem sido feito, né? Agora pela manhã, cada professor convoca, né, alguém para vir aqui para poder partilhar conosco, né, aquilo que mais lhe chamou a atenção nesta lição, né? As lições têm sido muito profundas e eu creio que o Espírito Santo ele tem falado poderosamente aos nossos corações e tem trazido para cada um de nós algum tipo de confronto, né? Porque a palavra do Senhor tem essa prédica também, de trazer para nós algum tipo de confronto, para nos tirar de algumas zonas de conforto com as quais muitas vezes nós nos acostumamos. Então, como nós lemos logo no início, o texto, né, para nós gravarmos, é que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes, para que nós não nos enganemos a nós mesmos, segundo Tiago, assim nos orienta. Então, eu queria chamar à frente aqui as pessoas que foram escolhidas para partilhar conosco desse momento. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente. Deixa eu ver se eu pego outro microfone. A paz, irmãos, bom dia. Eu fiz uma nota no meu telefone, porque eu fico muito nervosa, então, para não me perder, eu anotei tudo. Uma das coisas que aprendemos hoje no estudo foi que Jesus fez um convite direto a Filipe. Siga-me, justamente por ele ser um homem prático. E ele foi lá e seguiu. E quando ele decidiu isso, ele foi contar ao amigo dele, Natanael, e ele desacreditou. E Filipe, sendo bem prático, chegou para ele e disse, venha ver. Ele não perdeu tempo tentando convencer o amigo. Ele chegou e falou, venha ver. Isso é o que acontece demais hoje em dia. As pessoas perdem muito tempo discutindo teologia, que está certo, que está errado. E o mais importante, elas se esquecem que o mais importante é conhecer ao Senhor. O objetivo principal é apresentar as pessoas a Jesus, que é uma simples missão. E não fazer disso algo tão difícil. Quando Jesus estava para fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos, Filipe em nenhum momento duvidou da capacidade de Jesus de operar o milagre. Ele estava dimensionando o tamanho do milagre que estava para acontecer. E uma frase que eu gostei, que estava no estudo de hoje, seja objetivo e não reprima as suas dúvidas, que o Espírito Santo terá o prazer em esclarecer. E apesar, né, das nossas limitações, das nossas imperfeições, Jesus continua a nos usar. Pela graça dele, ele continua a nos usar. E que sejamos mais como Filipe, né, práticos e objetivos quando se trata da palavra de Deus. Amém. Som. Paz do Senhor. Ela falou, né, também uma parte que eu gostei muito, que falou, vem ver. Então, às vezes, eu vou puxar aqui a frase da pastora Marta, que ela falou que às vezes fala assim, o que pode sair de bom daí? O que pode sair de bom desse Jesus, né? E ele falou, vem ver, experimenta, né? O que será que esse Jesus pode fazer pela gente, né? O que tem aí nesse Jesus que todo mundo está aí, o outro confia de apresentar uma criança, né? Os pastores estão aqui, jejuam, oram, pregam. O que tem lá? Vem ver, gente. Vem ficar com a gente, tá bom? Quem não tem Jesus aí está sendo convidado hoje. E Filipe falou o quê? Vem, né? Então, ele não questionou, não foi isso? Então, o Senhor Jesus, ele continua o mesmo, chamando, dando oportunidade. Espera aí que está caindo aqui, que eu não estou boa desse negócio de máscara, não. Então, Jesus, ele continua o mesmo, com todo o poder e autoridade sobre a nossa vida, para nos abençoar. Nós podemos confiar. Mas eu também dei um testemunho de milagre na nossa aula aqui mais cedo. Eu falei sobre o rei Davi. O rei Davi, ele teve um período que ele estava sendo caçado para ser morto.
e ele se uniu a um povo meio que esquisito. Meio esquisito o negócio. Não era? Então, ajuda aí, pastor, vai lá. Então, ele era um povo meio estranho, era gente com problema, gente enferma, gente doente, gente falida, gente de todo tipo que você imaginar. E o rei Davi, o que ele tinha nele? Tipo Felipe, ele tinha uma essência dentro dele que ele não duvidou. Ele tinha um coração acessível ao poder de Deus, que deu a ele uma força de rei, de autoridade, que ele fez o quê? Ele não desprezou aquele povo por causa da sua dificuldade. Ele fez o quê? Ele podia falar, eu não vou me misturar ali naquilo. Pelo contrário, ele falou assim, eu vou me unir a eles e nós vamos vencer e vamos sair dessa situação. Então, o Senhor, ele levanta pessoas assim. E o que eu gostaria de deixar para nós, nessa manhã, da nossa escola bíblica, a minha pastora lá, de olho em mim, é que não desista. Se tem alguma coisa te perturbando, se está esquisito o negócio, se o teu povo do teu lado está, o vizinho, a família, o parente, a igreja, seja lá, tenha em você aquela estrutura que Deus colocou no rei Davi. É o Deus poderoso que nos deu Jesus, né? Porque Davi ele vem pelo Deus Todo-Poderoso. Né? Aqui o Felipe já vem por Jesus. Então, mas é o mesmo poder e autoridade, tá bom? Não desista, vamos ter um espírito soberano, com autoridade, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu não vou falar muito, porque eu já falei bastante na classe. Né? Quem é da minha classe sabe que eu falo o tempo todo. Então, o objetivo hoje é falar de praticidade, né, irmãos? O que nós aprendemos hoje é a palavra praticidade. E dessa praticidade saiu dois apóstolos, a qual a gente pode tomar como exemplo André e Felipe, né? Que eram um apóstolo de João Batista, né? Ouviam falar de João Batista, quando eles largaram o apostolado de João Batista e seguiram a Jesus. E quando abriu esse leque, André e Felipe queriam conhecer mais Jesus, acerca do que falavam de Jesus. Então, Felipe era aquele discípulo que tudo observava, né, acerca do Mestre. Tanto que, quando ele estava com Jesus, Jesus já teve uma visão, falou, olha, cada um aqui, ele vai ter uma função. E Jesus viu em Filipe uma coisa peculiar. Filipe era um homem objetivo, né, organizado, e ele poderia ter uma grande valia dentro do grupo de discípulos. Então, Jesus sempre atentava para Filipe. E Filipe, quando explorava Jesus em suas perguntas, queria saber das respostas, ele aprimorava mais o seu conhecimento. Tanto que, quando ele conheceu, ele correu logo e achou seu amigo Natanael. E falou assim, Natanael, olha, tem um Jesus de Nazaré aqui, assim. Natanael virou, como as meninas aqui falaram, pode vir alguma coisa, ele subestimou a origem de Jesus. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, aquilo, talvez ele deu essa resposta para chocar a Filipe, mas Filipe não se esmoreceu. Ele virou e falou, tudo bem, eu não vou perder meu tempo. Olha a praticidade, irmãos. Quando a gente fala de Jesus, a gente não pode perder nosso tempo. A gente não pode perder o nosso tempo. Ele chamou Filipe, chamou Natanael, olha, Natanael, eu não vou perder meu tempo falando acerca do Mestre. Venha e vê. Venha e vê o que eu estou falando. Né? Prove, né? Ainda falou, prove e venha e vê como o Senhor é bom. É assim, hoje em dia o Evangelho é praticidade, não é perca de tempo. Não é perca de tempo. Então, que nós possamos aprender tudo isso que nós aprendemos aqui na nossa escola dominical, que isso daí a gente utilize no nosso cotidiano. E eu agradeço a oportunidade. Bom dia, igreja. Uma das coisas que foi falada e que marcou
pelo menos para mim lá na aula, foi o fato do Felipe estar andando sempre com André. E a Bíblia diz, Jesus ele é bem enfático quando ele envia os seus discípulos de 2 em 2, porque ele quer que os discípulos aprendam a trabalhar em equipe. E Felipe foi alguém que entendeu isso e colocou isso em prática. Quando os gregos vieram, ele podia automaticamente ser como Pedro e ir lá falar com Jesus de cara. Mas não, ele parou, ele pensou, ele foi até André, que era pessoa de confiança, e falou com André, pô, tem uns caras aqui que querem conhecer Jesus, os gregos, e aí, a gente leva, e eles levaram os gregos até Jesus, e Jesus até convidou os gregos a serem seus discípulos, a estarem seguindo eles. E a lição, ela fala que a pessoa arrojada, muitas vezes comete erro, porque ela não para pensar no que ela está fazendo, ela simplesmente vai e faz. Ela olha e já pensa que só tem aquele jeito de fazer aquilo e esquece de perguntar para alguém, de agir em equipe. Entendeu? E com muitos conselhos, muitos conselheiros, há segurança na decisão que nós estaremos tomando. Então, assim, a importância de nós estarmos aprendendo a estar andando em equipe, unidos.